O governo está fazendo um evento hoje, né, do dia 8 de janeiro. E olha o anúncio que eles soltaram. Atos pró-democracia marcam um ano de ações golpistas de 8 de janeiro. Quero mostrar um detalhe para vocês aqui. Ministro da Defesa, não houve golpe no dia 8 de janeiro. Quem está falando isso aqui, gente, é o ministro da Defesa do governo Lula, que não houve golpe. Então o que eles estão querendo fazer? É uma politicagem barata em falar que teve golpe. Olha o que ele fala. Ó, José Múcio Monteiro afirma que senhoras, crianças, rapazes, moças formavam uns grupos das manifestações. Quer dizer, senhoras, crianças, rapazes. Aonde teve golpe? Para com essa politicagem barata. Para o Cleitinho, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um piquenique no parque, com idosas, crianças, rapazes. E essa história de que aquilo foi golpe, isso é politicagem barata. E até o ministro da Defesa, o José Múcio, atual ministro da Defesa, e o Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente do STF, concordam com ele. Será? Eu vou mostrar para vocês que quem está fazendo politicagem barata é o Cleitinho. O ministro da Defesa, o José Múcio, ele, por ser ministro da Defesa, necessariamente é alguém que tem uma boa relação com as Forças Armadas. Ele é o interlocutor entre o governo e as Forças Armadas. E ele foi escolhido especificamente para esse cargo porque quando o Lula assumiu esse novo mandato, depois de tudo que havia acontecido no governo Bolsonaro, antes mesmo da gente chegar nesse auge que foi o dia 8 de janeiro, a relação entre governo e Forças Armadas já estava bastante dificultada, já estava cheia ali de ruídos de comunicação. Essa pessoa que viria a ocupar o cargo de ministro da Defesa precisava então ser alguém que as próprias Forças Armadas respeitassem, reconhecessem a legitimidade, a autoridade, tivessem ali uma certa confiança. Então tenham isso em mente ao ler a entrevista que o ministro da Defesa deu para a revista Oeste. Eu vou ler um pedacinho aqui, mas vou deixar o link da reportagem na legenda desse vídeo, tá? Ele disse o seguinte: podia ser até que algumas pessoas da instituição quisessem, mas as Forças Armadas não queriam um golpe. É a história de um jogador indisciplinado em uma equipe de futebol. Ele sai, a equipe continua. No final, me parecia que havia vontades, mas ninguém materializava porque não havia uma liderança. Ele não está negando que, de fato, haviam algumas pessoas ali que pertenciam ou que pertenceram e ainda representavam as Forças Armadas que queriam sim dar um golpe, mas que essa não era a vontade da instituição como um todo. Isso não é mentira, porque de fato, se essa fosse a vontade e a gente for olhar para o nosso histórico, talvez o golpe tivesse sido bem sucedido. Mas porque não havia essa homogeneidade na intenção de dar o golpe, ele acabou não acontecendo porque o apoio total das Forças Armadas não estava presente. Isso significa que ninguém ali apoiou ou tentou o golpe? Não, ele deixou bem claro que tinha gente que queria. E o que a gente entende por golpe? É justamente a situação de o povo elegeu o Lula, as Forças Armadas e as outras pessoas não queriam que o Lula fosse o presidente e iam ganhar a eleição no tapetão. De alguma forma, eles queriam fazer com que o Lula deixasse de ser presidente para que o candidato deles, para que a pessoa que eles apoiam ocupasse essa posição. Isso é golpe. Eles queriam isso? Algumas pessoas queriam isso? Com certeza. E eu vou mostrar mais para vocês, vai acompanhando aí. 8 de janeiro, houve uma mistura de omissão, incompetência e cumplicidade. Sabe quem falou isso, gente? O ministro Barroso. A maioria das pessoas que estavam lá são pessoas inocentes. Se o governo tivesse sido omisso, isso poderia ter sido evitado. Mas o governo foi omisso, foi incompetente. Por isso que isso aconteceu. E essa história aí que o Barroso disse que houve omissão, cumplicidade, incompetência, isso não comprova justamente aquela tese que os bolsonaristas encabeçaram, dizendo que o próprio governo Lula quis e deixou todo aquele caos acontecer para que ele pudesse se beneficiar disso? Não foi isso que o Barroso disse aqui? Gente, essa reportagem, leiam ela inteira. E não só leiam o que está escrito ali, mas entendam a quem ele está se referindo. Também vou ler um trechinho aqui para vocês. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou à CNN que houve falha por parte da segurança pública durante o 8 de janeiro. Palavras dele, houve uma imensa falha no serviço de inteligência, tanto da polícia quanto dos militares. Ou se não foi falha no serviço de inteligência, foi cumplicidade, o que seria pior ainda. Então houve falha no serviço de inteligência e houve falha das forças de segurança.
A PM não estava na rua, nem chegou a tempo razoável, nem o batalhão presidencial. Ali houve uma mistura de omissão, incompetência e cumplicidade. A responsabilidade pela segurança pública em Brasília é do Distrito Federal, ou seja, é a Polícia Militar do Distrito Federal que responde ao governador do Distrito Federal que faz a segurança ali. A gente tem outros efetivos que respondem a autoridades diferentes, mas principalmente a Polícia Militar. E aí a gente tinha o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e o ministro dele, que era responsável pela segurança pública, o Anderson Torres, que tinha sido ministro do Bolsonaro, que ficaram meio que responsáveis de monitorar essa situação das pessoas que estavam chegando em Brasília para ver se aquilo ia dar ruim ou não ia. No fatídico dia 8, o secretário de Segurança Pública, eu tinha dito ministro, né? O secretário estadual de Segurança Pública, o Anderson Torres, tinha tirado férias, ele estava de férias. E no mesmo lugar que o Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos. E o governador do Distrito Federal, ele ficou desaparecido, não atendia telefone, ninguém localizava ele, por horas. Se vocês se lembram bem, foi decretada intervenção federal no Distrito Federal. E aí quem assumiu a responsabilidade pela segurança pública foi alguém do governo, porque as duas pessoas que eram responsáveis antes disso falharam. E a falha deles foi reconhecida, inclusive, na justiça. O STF prendeu o Anderson Torres, afastou o governador do Distrito Federal. Depois de todo aquele caos que aconteceu na Praça dos Três Poderes, quando por ordem do STF, a Polícia Militar foi desmontar aquele acampamento que estava acontecendo lá no QG do Exército em Brasília, ela foi impedida de entrar pelo próprio Exército. Os policiais do Exército formaram um cordão, uma barreira, um cordão de isolamento. Colocaram 3 blindados na frente para impedir que a polícia tivesse acesso àqueles manifestantes, como eles diziam. Eles estavam protegendo aquelas pessoas. Então, volta na frase do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele diz que houve omissão, incompetência, cumplicidade. A quem será que ele estava se referindo? Eu entendo que para o Cleitinho, que se aliou ao Bolsonaro, de fato é feio defender que teve golpe, né? Porque foi um golpe fracassado, foi um golpe tentado. Graças à resposta das nossas instituições, ele não se concretizou. Então é aquilo, né? Eu vou tentar, mas se der errado eu finjo que eu nem estava querendo mesmo. E se ele quer continuar ganhando o voto dos bolsonaristas, ele precisa tratar essa galera não como golpista, mas como patriota, né? De quem é a politicagem barata?